Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia a todos. Diz assim a palavra do Senhor em João 6:22. 6:22. Diz assim: E no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele que no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram ao Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondendo-lhes, disse: Na verdade, vos digo que me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: Que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que opera tu? Os nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: Deus lhe a comeu o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: Na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Até aqui. Poder sentar-se, em nome do Senhor Jesus. Lemos aqui uma passagem bem conhecida. Tudo para a glória de Deus. Irmão, nós lemos aqui que esse povo, ele estava atrás de Jesus pelo pão físico. Eles estavam buscando a Jesus pelo esse pão cotidiano, porque eles viram que Jesus multiplicou o pão. Eles viram esse sinal, que Jesus multiplicou o pão e o peixe, e alimentou 5.000 homens, fora as crianças, devia ter uns 15.000 pessoas ali. E eles estavam buscando a Jesus por esse pão físico. Eles queriam comer numa boa. Eles queriam matar a tua fome, irmão, simplesmente. Eles estavam buscando a Jesus pelo pão que sacia por um instante a sua fome. Eles foram atrás de Jesus, mas com motivação errada, irmão. Eles queriam comer do pão que Jesus multiplicou ali, e eles foram atrás. No verso 26 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e saciaste. Jesus sabia que eles estavam ali buscando a eles, para que Jesus transformasse pães para eles, comer o pão, uma boa. Aí Jesus fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus está falando aqui: vocês estão trabalhando coisas que
que não vai virar a vida, que não é a vida. Vocês estão buscando um pão que hoje te alimenta, amanhã vocês terão fome de novo. Mas trabalhai pela comida que permanece pela vida eterna, diz o Senhor, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai deu e o selou. O Filho do Homem dará este alimento, irmão. Irmão, mas infelizmente, a religião, ela ensina esse Jesus que dá as coisas, que pode comprar, que Jesus paga. A religião ensina esse povo a buscar Jesus só para essa terra, irmão, como lemos no verso 25, 26. Jesus disse: por que me buscais, não pelo sinal que vistes, mas porque comeste o pão e saciaste. Eles comeram o pão físico, sentiram bem com aquele pão, e buscaram a Jesus novamente com a motivação errada, para se alimentar essa carne, meu irmão, que perece. E eles, na sequência, eles queriam mais sinais ainda do Senhor Jesus. Eles queriam mais sinais. Eles queriam que Jesus fizesse igual Moisés fez no deserto. Quero que os irmãos prestem atenção nesses versículos que eu vou ler aqui, no verso 30 e 36 ao 36. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti, que opera tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não deu o pão do céu. Moisés não deu o pão do céu. O pão que eles comeram, o maná, lá era um pão físico, irmão. Na verdade vos digo, Moisés não deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque esse povo comeu do maná no deserto e morreram, meu irmão. Mas o Jesus está oferecendo um pão aqui, que veio do céu, que o Pai enviou. Um pão que contém a vida eterna, irmão. Ele diz assim: mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É um pão espiritual, irmão. Não é um pão físico, não é um pão comprado na padaria. Um pão que desceu do céu. Ele disse ainda que o pão vivo que desceu do céu. No 35, eu sou o pão da vida. Eles queriam um sinal. No 34 diz assim: disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Nosso Senhor Jesus está falando de duas coisas aqui, meu irmão, que vocês vão entender no decorrer dessa pregação. Ele se apresentou como ele ser o pão da vida, o verdadeiro pão que Deus enviou ao mundo, para o homem se alimentar e ter vida por esse pão. Ele diz aqui que quem vier a ele vos dará esse pão, esse alimento. Ele continua dizendo: e quem crê em mim nunca terá sede. Ele está falando de dois elementos aqui, irmão: o pão e a água. Glória a Deus. Como lemos aqui, Jesus é o pão da vida enviado pelo Pai para todos que nele creem. Irmão, há uma mesa, tem uma mesa posta, uma mesa espiritual, igual a essa aqui. Tem uma mesa posta. Essa mesa, ela está cheia de vida. Ela está cheia de vida. Porque nessa mesa há água e pão. Tudo o que o homem precisa para ter vida.
Estou falando vida espiritual. E há uma mesa espiritual, irmão, onde se encontra esse pão e essa água. E quem está servindo este pão é o próprio Senhor Jesus Cristo, irmão. A Bíblia diz que Jesus, lá em Lucas 22, 19, Jesus diz assim, e tomando o pão, eles estavam numa mesa, irmão. Eles estavam ceando ali naquela mesa. Estavam ceando. Aí Jesus, em Lucas 22, 19, diz assim, e tomando o pão, Jesus vai e pega um pão sobre aquela mesa. Há uma mesa espiritual, irmão. Diz assim, e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Eu quero que vocês guardem isso, irmão. Deus aqui, ele dividiu o pão ali, que ele falou que era o teu corpo, que então ele dividiu, ele pegou aquele pão e comparou, e tendo dado graça, diz, isto é o meu corpo que por vós é dado. Ele pegou um pedaço de pão e dividiu entre eles. Quem está servindo esse pão nesta mesa é Jesus, irmão. Ele dividiu esse pão entre eles ali, irmão. Todos receberam este pão ali. Esse pão espiritual que Deus trouxe ao mundo, que dá vida ao homem, que sacia, que alimenta. Esse pão que nunca terá fome, aquele que vai a Jesus, irmão. Esse pão foi dividido ali, foi oferecido. Esse pão foi dado pelo próprio Senhor Jesus. E será que todos querem desse pão, irmão? Jesus está oferecendo um pão da vida. Jesus está dando para todos que estão ali. Jesus está oferecendo, Ele mesmo está servindo esse pão. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Será que todos querem receber esse pão? Não. Muitos vão receber esse pão, sim. Mas muitos vão trair esse Senhor Jesus Cristo que serviu esse pão ali na mesa. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele repartiu o pão ali entre os seus discípulos e Judas estava ali. Judas comeu desse pão, irmão, desse pão espiritual. Ele recebeu a tua parte também na sua vida. Vocês vão entender no decorrer o que significa esse pão, o que é esse pão, irmão. O que é a água. Eles receberam esse pão ali, e Judas também recebeu, mas Judas o traiu, o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos disso, mas Judas o traiu. Esse pão e essa água que Jesus oferece, irmão, é para quem tem sede e fome. Não é para todos. Muitos não se saciam, muitos comem, mas não. Irmão, é para aqueles que querem, aqueles que vão a Ele. Ele diz assim: aqueles que vêm a mim nunca terá fome, e aqueles que creem em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Aleluia. Então esse pão e essa água, meu irmão, é para os que têm sede e fome dela, meu irmão. A mesa está farta de vida, a mesa está cheia de graça, irmão. Colocou preço, perdeu o valor. Este pão é oferecido, essa água é oferecida de graça pelo Senhor Jesus Cristo. E todos podem participar, irmão. Todos têm direito de participar. Jesus não faz acepção de pessoas. Todos podem se banquetear nesse pão espiritual, nesta água espiritual. Tanto pode ser rico como pobre. Todos podem e devem ser participantes do pão da vida que desceu do céu, enviado pelo Pai, irmão. Glória a Deus. Aleluia. A
Agora eu quero que vocês entendam isso. Eu sei que vocês já sabem quem é esse pão, o que significa esse pão. Esse pão que Jesus se colocou ali e disse: eu sou o pão que Deus enviou ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Este pão, meu irmão, é a palavra de Deus. Amém. Este pão é a palavra de Deus. Aquele que está sendo alimentado com a palavra de Deus nunca terá fome, meu irmão, mas terá vida em si mesmo. É um pão, meu irmão, que alimenta para a vida eterna. A palavra de Deus, irmão. E ela veio ao mundo, ela está no mundo por amor a nós, irmão, por amor a nós. Jesus é o pão, Jesus é a palavra, Jesus é a palavra. Glória a Deus. Palavra esta, irmão, que alimenta para a vida. Jesus falou: aquele que vem a mim nunca terá fome. Ele está dando esse alimento para as pessoas, para se alimentar, para que haja vida nela, para que aquilo que é morto saia, para que entre a eternidade. E a palavra da vida, ela trata conosco. A palavra que Jesus enviou, a palavra que veio ao mundo, esse pão que alimenta. E quanto mais nós ouvimos a sua palavra, mais alimentados nós estamos espiritualmente crescendo, meu irmão. Ela é vida, ela é vida. Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Você pode comer a sua bengala, o seu sanduíche todo dia, o pãozinho de manhã, tarde e à noite, mas não é esse pão que vai te levar para a vida, irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, irmão. Essa palavra que sai da boca de Deus é o alimento, é o pão para aqueles que têm fome e sede da tua palavra, irmão. E nós precisamos se alimentar sempre, meu irmão, da sua palavra. Todo dia, irmão. Precisamos alimentar, comer, devorar. Nós estamos falando de eternidade, irmão. Estamos falando de vida. A vida está na palavra de Deus, meu irmão, mas a gente sabe que muitos abandonam, não entendem. Muitos começam até ler, começam a ouvir, mas há uma falta de entendimento, uma falta de compromisso. Aí abandona o Senhor Jesus por causa da palavra, irmão, por falta de entendimento. E continua buscando, eles buscam Jesus só por essa terra, para que Jesus faça isso, faça aquilo, alimente eles, que nada falte na minha mesa, uma mesa física. E as pessoas buscam esse Jesus por essa terra, meu irmão. Mas quando a palavra, quando esse pão bate de frente com o entendimento do homem, ele acha duro, ele acha muito forte essa palavra, por falta de entendimento, recua, abandona, não quer mais. A Bíblia diz isso em João 6,53, diz assim, no mesmo capítulo, na mesma sequência que Jesus disse que ele é o pão. 6,53 diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Imagine, irmãos, se nós não tivermos entendimento nessa palavra, se nós não tivermos entendimento, como muitos dos seus discípulos interpretaram mal essa palavra do Senhor Jesus Cristo, se nós interpretarmos aqui como nós lemos, que nós temos que comer o Senhor Jesus Cristo, que nós temos que comer a tua carne, não canibal, nós temos que beber o teu sangue. Não é isso, irmão, que Jesus está tratando aqui fisicamente. Não é isso. No verso 60 diz assim:
No capítulo 6, verso 60 diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, que nós acabamos de ler, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Eles entenderam esse discurso de Jesus como literalmente mesmo, que eles teriam que comer a carne e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eles disseram assim, e aqui lemos, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. São discípulos, irmão, discípulos que estavam seguindo Jesus, mas quando Jesus falou uma palavra, eles não entenderam, irmão. Muitas vezes a pessoa abandona a igreja, deixa a igreja, por não entender aquilo que está realmente sendo direcionado pelo Espírito Santo, e não ser humilde para buscar o entendimento com alguém que possa dar uma explicação, e a resposta está na Bíblia, irmão. A resposta está na Bíblia. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele responde aqui no verso 63, o que ele está se tratando ali. No verso 63 diz assim, aí depois que esses discípulos afastaram dele, aí ele continua o seu discurso dizendo assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ele quer dizer, está dizendo aqui, irmão, o Espírito vivifica, a carne. Se vocês comerem minha carne, nada adianta. Se vocês beberem meu sangue, nada adianta. Ele continua na parte B, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Ele está dizendo, o que eu falei no verso 53 ao 55, o que eu falei ali são palavras espirituais. São palavras espirituais, palavras de vida. Vocês têm que se alimentar do meu corpo, da minha carne, mas espiritualmente falando, está falando da palavra de Deus, irmão. Vocês querem? Eu vou mostrar para vocês que está falando da palavra de Deus, aqui. Aí quando Jesus vira para os seus discípulos ali, porque o restante abandonou, agora ele vira para os seus discípulos, no 67 diz assim, então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirai-vos? Agora, depois que Jesus falou no 63, que a minha palavra, o Espírito é que vivifica, a carne nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Quando Jesus vira para os seus discípulos e diz, vocês também querem me deixar, retirai-vos? No 68, respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna, se tu tens o pão da vida eterna? Ele estava falando do alimento espiritual, meu irmão, a palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus. E por falta de entendimento, muitos abandonam o Senhor, e a maioria dos seus discípulos abandonaram. Quem poderá? Muito difícil esse discurso. Não entenderam que Jesus estava falando espiritualmente. As palavras que eu digo são espirituais. Meu irmão, Jesus só fala espiritualmente, irmão. As palavras dele são espirituais. Ele faz comparações, mas para chegar no espiritual. Se Pedro não tivesse entendido aqui, se os seus discípulos não tivessem entendido, a ponto de dizer para o Senhor Jesus, para onde nós iremos, se só tu tem o pão da vida eterna, só tu tem a palavra da vida eterna. Aí entendeu que Jesus estava falando da palavra, irmão. Da palavra. Glória a Deus. E para onde nós iremos, irmão? Se só Ele tem a palavra da vida eterna para nós. Só Ele tem o pão que alimenta o homem para a vida eterna. Palavra esta espiritual, meu irmão. Nós vemos também no início do verso 35, que Jesus oferece água para os sedentos. Nós vemos que ele diz que quem crê em mim nunca terá sede. Na parte B do verso 35. Há uma água espiritual, irmão. Há uma água espiritual. E quem crê na sua palavra vai receber de graça. E esta água que Jesus está falando, meu irmão, é a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça, e eu lhe darei de beber da água das fontes da vida.
e nunca terá sede. Então Jesus, ele está oferecendo para o teu povo, meu irmão, um pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a palavra do Senhor. E quem recebe a tua palavra, meu irmão, quem recebe de bom grado a tua palavra aqui dentro, quem se alimenta dos teus espíritos, quem recebe esse pão na sua vida, automaticamente entra na sua vida o Espírito Santo de Deus, de graça, irmão, de graça. Agora você está alimentado, irmão, com a palavra de Deus, com o próprio Senhor Jesus servindo você. Ele é a palavra de Deus, irmão. Ele que alimenta o homem para a vida eterna. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, porque agora nós estamos fortes, estamos alimentados com a palavra, e o Espírito Santo de Deus está aqui dentro de nós, nunca mais estaremos sozinhos. E o Senhor nos sustentará nessa caminhada com o seu alimento, irmão. Pode ter certeza, porque Ele disse: se vocês vêm a mim, nunca terás fome, porque Ele vai nos alimentar nessa caminhada com a tua palavra, irmão. E não estaremos sozinhos, porque nós cremos nele, e o Espírito Santo estará conosco todos os dias. Que coisa linda, meu irmão. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Está falando dele mesmo, está falando do Espírito Santo, meu irmão. É maravilhoso, irmão. Mas a grande realidade, meu irmão, que nós vemos, que muitos estão atrapalhando as pessoas se alimentar deste pão e beber desta água. A realidade é que nós vemos isso. Muitos não estão permitindo. Muitos tiraram o pão e a água dessa mesa, meu irmão. Muitos tiraram esse pão e colocaram sobre essa mesa de Jesus presentes, desejos. Havia uma água pura, havia o pão, que é a palavra do Senhor, mas tiraram, irmão. E encheram essa mesa ali de presentes, de desejos terreno, ser rico, há uma mesa, ser um banquete terreno, aí oferecendo para muitos, meu irmão. E muitos estão indo atrás disso, buscando Jesus só para essa terra. Tiraram o pão da mesa, tiraram a água da mesa, irmão. Não tem mais alimento, não tem mais a sua presença, irmão. Esta é a realidade, meu irmão. Só festinha, só culto para o homem, não para Deus. Mas, irmãos, você que conheceu esse pão e bebeu dessa água, glorifique Deus sim na sua vida, meu irmão. Você nunca mais vai ser enganado. Você nunca vai procurar Deus só para essa terra. Você não quer as coisas dessa terra. Você deseja aquele que te alimenta, que te sustenta, aquele que tem a vida eterna, aquele que colocou a tua presença dentro de você, meu irmão. Agradeça sempre a Deus, porque essa mesa do engano, meu irmão, essa mesa que está sendo propagada aí, ela vai ser derrubada de novo. Jesus já derrubou uma vez, quando esteve em carne aqui nessa terra, meu irmão. Ele derrubou essa mesa também, vai derrubar de novo, meu irmão. Porque a tua palavra, ela vai permanecer. A Bíblia diz lá em Mateus 21, 12, 13, diz assim: entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós os tendes convertido em covil de ladrões. Não é isso que nós vemos, meu irmão? Havia uma mesa farta de água, de pão. Aí tiraram esse pão, essa água, e colocaram ali negócio com a palavra do Senhor. Fazer negócio com a palavra, com o pão. Só negócio com o pão que não salva, e uma água de poço, irmão. Mas essa mesa vai ser derrubada, essa mesa de engano, meu irmão, ela vai ser derrubada. Porque Deus não vai permitir que esse povo fique alimentando a tua igreja, o teu povo, o seu povo, com um pão adulterado. Um pão que não faz as pessoas crescer, irmão. Você sabe o que eu estou falando.
Quando Jesus fala crescer na graça e no conhecimento, é o alimento verdadeiro, o alimento sem falsidade, a pura e a palavra de Deus nas nossas vidas, quando nós ouvimos, meu irmão, ela nos alimenta para a vida eterna. Mas se ela estiver adulterada, meu irmão, ela vai levar essas pessoas à morte. As pessoas estão se alimentando de um pão falsificado, bebendo uma água falsa, não traz crescimento e nem vida, estão morrendo, irmão. Essa é a realidade. Não tem mais um pão da vida na mesa, irmão. Agradeça a Deus, meu irmão. Você hoje é uma pessoa que entendeu o Evangelho, que você sabe que o alimento que é chegado aos seus ouvidos, ao seu coração, é o Evangelho verdadeiro, é o que vai te levar à eternidade, é o que te mudou a tua vida, que transformou, e você ouviu o Espírito Santo falar contigo, e você cedeu, se arrependeu. Hoje você está aí, irmão, nessa bênção, desfrutando, se alimentando do pão da vida que desceu do céu, e a sua presença, o Espírito Santo está contigo, te caminhando todos os dias, te convencendo para que você não erre, meu irmão. Isso está em nós, na sua igreja. Eu sou o pão da vida. Que coisa linda quando Jesus fala isso. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Quer dizer, será alimentado, meu irmão. E a sua presença de contínuo em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Este pão é a palavra de Deus, irmão. Não esqueça isso, irmão. Este pão é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. A água é o Espírito Santo de Deus. Então, quando ele faz o convite, se colocando de pé ali, e dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu, quem vem a mim não terá fome, meu irmão. Toma posse dessa palavra, meu irmão. Vai ao Senhor, vai buscar por esse alimento, por esse pão. Não pelas coisas que ele pode fazer, como esse povo da Bíblia foi buscar ele, sabe, Jesus sabendo todas as coisas. Você me busca pelas coisas, mas buscai pelas coisas que são eternas, diz o Senhor. E nós sabemos o que são eternas, irmão. Essas buscamos, essas alvejamos. A palavra de Deus fala direto ao nosso coração, como devemos fazer, como devemos trabalhar para ter esse pão aqui dentro, e essa presença do Espírito Santo nos convencendo todo o tempo, meu irmão, para nós errarmos. Por isso, meu irmão, mantenha-se fiel na palavra do Senhor. Eu falo isso para mim também, irmão, porque eu sou carne, eu sou humano. Mantenha-se fiel, porque quando a gente se alimenta da palavra do Senhor, meu irmão, ela fala ao nosso coração, ela nos aponta o nosso erro, nos corrige, mas com muito amor para nos condicionar ao caminho correto, e o Espírito Santo nos confortando todo o tempo, e assim estaremos se alimentando e bebendo dessa água todo o tempo que Jesus oferece para nós, meu irmão. E com certeza conheceremos a eternidade, irmão. Só para encerrar, eu quero que vocês entendam que, como é maravilhoso, nós entendemos o GC do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar um pão que Jesus repartiu lá atrás, irmão. Lá atrás. Foi ele que serviu o seu pão. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Lá atrás, Jesus já estava falando de um pão espiritual que seria repartido por vós. A palavra de Deus, irmão. Estava falando da palavra que seria anunciada a vocês, a nós. A palavra, o pão seria partido, dividido para aqueles que têm fome. E a Bíblia diz isso lá em 1 Coríntios 10. Paulo diz assim aos Coríntios. Você vê que é um capítulo antes de Coríntios 11 que fala da ceia. E nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Um capítulo antes do capítulo 11 que fala da ceia,
Aqui, Paulo, ele enfatiza que algo que tem tudo a ver com essa pregação, meu irmão, do pão. Que diz assim, no capítulo 10, verso 15: falam como a entendidos. Então eu espero, irmão, que todos aqui recebam essa palavra como entendidos. Falam como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 17, irmão. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Olha isso. Você entendeu? O pão foi dividido na tua igreja, tua palavra. Nós somos muitos, mas quando nós ajuntamos, somos um só corpo e um só pão, irmão. Aleluia. Porque nós somos muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes do mesmo pão, irmão. Glória a Deus. Quem é o pão? Jesus Cristo. O que é o pão? A palavra. Ele diz aqui no finalzinho da Bíblia, porque todos somos participantes do mesmo pão. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Agradeço a Deus por entender o que é o pão, irmão. Aleluia. O que é o pão, o que é a água. Muitos não entendem e abandonam, irmão. Muitos abandonam por falta de entendimento. Eu creio que há muita soberba nas pessoas, por falta de não querer entender aquilo que é verdadeiramente, biblicamente falando, acaba indo embora por falta de não entender. E a própria Bíblia explica por ela mesma. Quando Jesus falou ali, as minhas palavras são espirituais. Então tudo é espiritual que Jesus fala, irmãos. Quando fala do pão, não está falando do pão físico ali, está falando dele. Eu sou o pão. Eu reparti por vocês. E nós todos somos participantes do mesmo pão. O mesmo alimento, o alimento que leva a vida, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus contém a vida para aqueles que vão a Ele. E automaticamente ele recebe o Espírito Santo, que também nunca mais terá sede. Glória a Deus. Aí sim nós vamos participar, o irmão trouxe aqui no início. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vamos perseverar na palavra, se alimentar sempre, meu irmão, na Bíblia, na palavra do Senhor, e o Espírito Santo ali, nos seus ouvidos, te dando toda direção sobre aquilo que você está comendo, se alimentando, e você ali agradece a Deus. Obrigado, Senhor, por esse alimento, todo dia na minha vida. Nós temos que se alimentar todo dia, viu, irmão? O físico mata, você come hoje, amanhã tem que comer de novo. O espiritual também tem que comer hoje, amanhã, depois todo dia tem que se alimentar o espiritual também. E tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. E a Deus toda a glória. Amém.